O doutor Hans Selye, endocrinologista, em 1930 começou a se observar e a pesquisar o estresse. Em 1936, ele teve apoio de universidades e, em 1948, foi publicado a sua primeira pesquisa. E nós observamos hoje que o estresse se manifesta de variadas formas, gerando oportunidades para variados conflitos. E nós passamos, então, a observar, no programa Direito Social Sistêmico, as oportunidades de podermos facilitar o processo da conciliação, da mediação, através de negociação assistida, ou dos métodos hoje admitidos também pelo sistema de justiça, já abrigados no Código de Processo Civil, a função do mediador, do conciliador e os métodos admitidos como solucionadores de conflitos, isso como oportunidades ou faculdades pré-processuais. Ou seja, antes de você decidir por ingressar com um processo judicial, você pode buscar compreender as causas do seu conflito. E é isso que nós nos propomos aqui, através dos nossos canais, com a base de direito social sistêmico, seja no site ou no Instagram, ou pelas nossas contas de WhatsApp, ou no nosso próprio endereço físico, no centro de Vitória, no edifício Portugal, Vitória, Espírito Santo. Então, nós buscamos oferecer aqui uma oportunidade de uma gestão de conflitos em busca da justiça e da consciência de si. Também estamos nos propondo a atendimentos coletivos através de workshops presenciais para até 10 pessoas, até 10 participantes, porque teremos algumas dinâmicas e observações teóricas assim do ponto de vista do direito, da psicologia, das constelações familiares e mesmo da espiritualidade, com exercícios dinâmicos que nos permitem observar ou nos observar intimamente, observar as manifestações do self, em sua grande maioria de oportunidades, de forma inconsciente, mas perceptíveis para os nossos interlocutores mais atentos. Então, nós temos, desta forma, com a ajuda da autora espiritual Joana de Ângeles, uma observação sobre o estresse aqui, e, nesse primeiro momento, ela analisa as razões de ser do estresse. Nos diz a Joana, então, que, numa investigação realizada por Hans Selye, em 1948, foi aplicado o termo estresse como sendo a pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga de energia superior à capacidade de resistência emocional. E essa carga superior, então, produz distúrbios de conduta, repetindo quase sempre isso, inconsciente, é uma manifestação emocional. Então, precisamos de pedir ajuda. Então, desse modo, qualquer tipo de carga
pressão ou força que se vivencia passou a ser considerado como passível de natureza estressante. Então, temos aí um diagnóstico, às vezes, com necessidade de intervenção psiquiátrica. E temos visto relatos de profissionais, de terapeutas, que são muitas as vezes em que as pessoas são levadas por emergências a observações hospitalares e, às vezes, o médico só faz um breve exercício de respiração, de retomada da conduta estressante e, imediatamente, o organismo volta ao seu funcionamento normal. Essa carga não tem uma característica isolada. Desculpem o meu estresse. Mas pode ser considerada como a soma de fenômenos e ocorrências não específicas, que se pode manifestar como prejuízo ou defesa. Então, como nós já observamos, a característica do conflito, que é um enfrentamento às nossas próprias resistências e a pretensão do conflito, então, nos levar à nossa própria evolução, à ampliação da nossa consciência. O estresse aqui é um agente importante dessas observações, desses conflitos. Então, apresenta-se em localização especial, quando se trata de um problema orgânico, ou, de maneira geral, em forma de síndrome, resultado de diversas coerções que não são liberadas. Ou seja, é o famoso engolir sapo. A gente vai não exteriorizando, às vezes, a nossa vontade e buscando nos conformar por conveniência a algumas adequações, e o nosso organismo começa a sofrer com essa opção que a gente faz. E daí a importância de conhecermos com profundidade, então, a nossa própria consciência, a nossa própria vontade, a nossa liberdade. Então, numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender, da busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e de prazeres, dando lugar à ansiedade, produzindo culpa e desarmonizando a estrutura emocional. Nós podemos, inclusive, destacar aqui, nessa perspectiva da busca de um lugar com bons salários, a juventude, hoje, principalmente aquelas que estão em busca de concursos, e muitas das nossas universidades já começam a focar as suas atividades, a sua grade curricular, inclusive, com essa perspectiva de participação em concursos dos seus alunos, mas os volumes de candidatos se avolumam, as vagas, às vezes, se tornam escassas, e a gente vê, então, candidatos, às vezes, tomando medicamentos por não dar conta da pressão que esse movimento tem provocado na nossa sociedade. Mas assim também com os profissionais das diversas áreas, nós mesmos do direito, às vezes nos sentimos bastante estressados diante dos prazos, da pressão, inclusive do próprio volume de informações, de leis, do volume de informações de jurisprudências, e isso nos causa muitos estresses às vezes. Então, vai nos dizer a Joana de Ângeles que essas ocorrências produzem neurastenia, ou seja, um cansaço exagerado, sucessão de problemas trágicos e perturbadores, que desaguam no comportamento que se desorganiza
gerando transtornos e distúrbios neuróticos mais graves. Como já falamos, podendo até ser objeto de ser encaminhamento hospitalar. Por outro lado, quando se experimenta uma grande tensão para livrar-se do estresse, inevitavelmente o indivíduo torna-se-lhe vítima, porque essa também é uma forma de pressão, muitas vezes superior à capacidade de resistência emocional. E aí é o que nos sinaliza, por exemplo, o medo, que nos apresenta a oportunidade para fugir ou para enfrentar. E dependendo da forma como nós estamos nos sentindo ou com capacidade e habilidade para enfrentamento da situação que se nos apresenta, ou, às vezes, fugindo sem a devida qualificação e habilitação, ou querendo enfrentar sem essas qualidades, a gente acaba pagando caro por isso, fisicamente, inclusive. Nesse caso, podem contabilizar-se as fugas dessas constrições, o distanciamento de qualquer tipo de ameaça, a negação para identificar o perigo, a luta contra o medo de acontecimentos danosos, gerando sobrecarga emocional que termina expressando-se de uma forma ou como uma forma de estresse. Então, aqui a Joana nos apresenta, então, as preocupações com o medo e as consequências do enfrentar ou fugir, com a necessária qualificação e habilitação, além de um bom diagnóstico do que realmente estamos enfrentando. E aí a necessidade de nos conhecermos melhor, de olhar mais para a nossa intimidade, com imparcialidade, inclusive, né, quanto a nós mesmos. Então, aí é hora de enxergarmos também as nossas fraquezas, não só as nossas potencialidades. Então, não apenas as ocorrências aflitivas encarregam-se de inquietar, mas também a ansiedade em torno daquilo que se almeja, pelo que se fadiga, pelas conquistas realizadas que culminam no êxito, por exemplo, no matrimônio, na conclusão de um curso, na aquisição de uma carreira, na glória de um empreendimento. Então, é o estresse também que vai nos impulsionar para conquistas importantes. Assim sendo, as atividades psicológicas positivas e desejadas, quando conseguidas, podem transformar-se em fatores geradores de estresse. Portanto, portas abertas a situações cansativas e desmotivadoras. Então, às vezes, a pessoa consegue chegar onde desejou, onde planejou, alcançou seus objetivos, mas agora a pressão pela manutenção desse lugar conseguido também pode gerar cansaços e, às vezes, desmotivações. Então, não é raro a gente ver empresários bem-sucedidos ou profissionais bem-sucedidos, às vezes submetidos a pressões do estresse, também de forma, às vezes, física, orgânica. Então, a mãe que se dedica ao filho, na viuvez ou não, se lhe dedica com aferrado sentimento de amor-posse, que se completa emocionalmente através das realizações que ele alcança, que ele lobriga. Quando o vê crescido, avançando para a independência, para a ruptura do cordão umbilical, esta mãe, então, passa a estressar-se, a mergulhar no poço da existência sem sentido, é a síndrome do ninho vazio, muitas vezes identificada, porque todas as suas aspirações foram direcionadas para aquele mecanismo de autorrealização, de egotismo exacerbado. Como dizem alguns dos nossos ancestrais, a gente cria filhos para o mundo, mas muitos são os pais, as mães, né, que se apegam de forma demasiada ali à necessidade de proteção, de cuidados,
Então, diz a Joana de Ângeles que mais terrível apresenta-se a questão quando o filho, masculino ou feminino, procura a realização emocional e social através do casamento. E aqui nós podemos brincar aqui um pouco com a quantidade de piadas que se tem sobre sogras. Então, a sogra vai querer intervir ou continuar a intervir na relação e na proteção do seu filho, e agora tem lá um esposo ou uma esposa que também vai se sentir incomodado com essas intervenções. Então, são situações importantes que é preciso conhecer a causa, preciso conhecer os conflitos íntimos de cada um desenvolvidos nesse processo, e não raro essas situações levam ao divórcio, levam à separação ou levam a conflitos que aí, às vezes, já na presença dos filhos do novo casal, vão causar transtornos também para filhos, netos. Não é raro de a gente ver isso aqui no nosso próprio trabalho profissional. Essa é a razão, inclusive, que nós já trabalhamos aqui, o advogado e psicólogo juntos, para auxiliarmos as pessoas que nos buscam em busca da justiça. Então, essa razão de propormos uma análise pré-processual, de uma observação mais introspectiva. Para essa mãe, a perda constitui um sofrimento estressante, devastador, que enfurece ou deprime, vendo na pessoa que lhe arrebatou o motivo existencial um inimigo. Então, aqui é quando o genro ou a nora passa a ser inimigo, que deve ser destruído ou, pelo menos, vencido, a fim de recuperar sua segurança emocional. Então, na perspectiva sistêmica, nós dizemos que esse filho, essa filha está casado com a mãe ou com o pai, né? Continua, permanece casado e não está aberto a uma nova relação por conta desse vínculo ainda não desfeito ou não liberado. Assim também, o funcionário que se entrega à empresa e lentamente passa a vivê-la com intensidade, acreditando-se indispensável, e vê-se de uma hora para outro momento, descartado, substituído por outro e mais bem preparado, com novos recursos para aplicação, é tomado pelo estresse da amargura e tomba no fosso do desespero. Aqui também chamamos a atenção para a evolução das tecnologias, ou no nosso campo de trabalho, e aí temos visto isso na área da saúde, na área da justiça, do sistema de justiça, onde vamos transitando todo para mecanismos de processos virtuais. E aí o profissional tem que agora compreender não só de saúde ou do direito ou da psicologia, mas também dos mecanismos de interação através de meios virtuais, de meios eletrônicos. E muitos profissionais vemos sair mudando seu status profissional por conta do não querer aderir a essas novas tecnologias. Então, tem a impressão de que a sua existência, esse trabalhador, esse funcionário, tem a impressão de que a sua existência perdeu a razão de ser vivida, a razão de ser vivida, porque centrou no trabalho e se afeiçoou todos os interesses em motivações pessoais. Então, veja que aqui nós precisamos compreender os nossos interesses, por que estamos fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, para que isso não se torne também o nosso único objetivo de viver. Então, quando, porém, a morte arrebata um ser querido, é uma outra situação que a Joana nos apresenta, sem que tenha havido uma preparação psicológica para o fenômeno do falecimento dos órgãos, que a alma vai continuar a viver, ou o espírito, a sobrevivência da alma, que já é demonstrada em várias ciências, mas também por muitos filmes, livros, os casos de coma que já são analisados, os processos de dissociação psíquica
onde claramente se vê as funções espirituais dissociadas das funções orgânicas. Então, mas quando ainda não se tem isso, esse medo da morte ou essa preocupação com a morte, é inevitável o transtorno gerado pelo estresse da pressão interna do sofrimento, que parece impossível de ser suportado. Aqui vemos que a filosofia espírita, espiritualista, o espiritismo, a codificação espírita, nos traz muitos esclarecimentos sobre essa vida após a morte, como temos visto aí nos filmes também, acerca da obra do Chico Xavier, né? Os filmes sobre o Nosso Lar, que é uma das colônias espirituais para onde vamos, às vezes, depois da morte, né? Para cidades espirituais, para organizações espirituais. Então, a existência humana apresenta-se portadora de um elenco de quase infinitas possibilidades que devem ser experimentadas, a fim de tornar-se digna e merecedora de ser vivida saudavelmente. Então, nós desconhecemos muito ainda da nossa própria existência, focando quase sempre na existência orgânica ou no ego, na personalidade. No entanto, estabelece os seus parâmetros e assoberba-se de ilusões e de mentirosas que a realidade se incumbe de desfazer. Porque sem estruturas legítimas fundamentadas em quimeras, em perturbações, em sonhos infantis, não superados na idade adulta. Então, como enfatizamos, essa realidade se mostra. Então, independente de características religiosas, quantas pessoas que, após a morte de um ente querido, passam a ter sonhos com essa pessoa, às vezes até os hábitos da pessoa falecida são incorporados por quem não aceita passar pelo luto. Então, o aprofundamento da identificação da autoconsciência faculta a valorização do si próprio, do self, ampliando a esfera de aspirações e de metas que devem ser realizadas. Então, precisamos observar não só as metas de sobrevivência orgânica, de sobrevivência física, mas também precisamos ter metas espirituais, metas de como eu quero estar depois da morte. Isso passa a ser objeto de preocupação das ciências, como a psicologia transpessoal, que já analisa esses fenômenos transcendentais, repetindo, do ponto de vista da ciência, da metodologia de pesquisa, isso já com muitas demonstrações científicas, como vemos aqui nessa própria identificação do estresse, uma análise da endocrinologia, mas causada por fatores psicológicos ou como o medo, né? Como as preocupações do cotidiano. Então, as experiências sociais humanas são os desafios e dificuldades, as lutas e desacertos, não deveriam constituir força estressante, porque tem por objetivo amadurecer a capacidade emocional, fortalecendo-a para embates mais vigorosos que devem ser travados até o momento da completude. Então, nós vemos quantas pessoas vão buscar no suicídio a saída para problemas que elas não estão conseguindo enfrentar. Isso seria um ponto extremo de uma situação que começou com um estresse ou a impossibilidade de suportar uma carga emocional, porque não estamos preparados para isso. Então, cada experiência existencial converte-se em valor emocional que se soma aos anteriores, propiciando crescimento pessoal e realização interior. Então, precisamos passar a enxergar os desafios como passíveis de crescimento espiritual. Então, são mecanismos de resistência que nos impulsionam para conquistas de nós mesmos, para a superação dos nossos limites, para vencer as dificuldades cada vez com melhor preparação.
E aí também as tecnologias nos ajudam a superar muitas das nossas dificuldades. Ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelo estresse das lutas edificantes. Então, nós vemos agora, por exemplo, nos fenômenos aí no surgimento das inteligências artificiais, a solução de muitos problemas que o nosso tempo de assimilação, de pesquisa, não consegue mais resolver. É o caso do próprio sistema de justiça super abarrotado, emperrado, por volumes que nós não damos conta, mas que agora vem aí surge a ferramenta da inteligência artificial, ajudando a fazer análises de formas mais rápidas, mais produtivas e até mais seguras, se bem utilizado. Então, nós entendemos assim que a gestão de conflitos, a justiça e a consciência de si é uma necessidade urgente para quem está enfrentando algum tipo de estresse, uma carga emocional pesada demais, e a gente às vezes sente isso no ombro, né? No pescoço, essa carga emotiva se expressa no nosso organismo. É hora de procurar ajuda se isso está perdurando. Então, é assim que nós, repetindo, ofereceremos aqui workshops periódicos, a pretensão de ser mensal ou bimensal, mas o próximo é dia 4 de maio, onde teremos a oportunidade de fazer essas observações do ponto de vista do direito, da psicologia, da metodologia de observação das constelações familiares, das observações morfogenéticas e, naturalmente, da espiritualidade que envolve todos esses processos. Então, você pode fazer contato conosco. Esse workshop nós prevemos para um máximo de 10 participantes. Já estamos então aí colocando o valor da inscrição para esse atendimento pré-processual desta ordem de R$ 199. Você pode ligar para nós, pode se inscrever no nosso site, no nosso e-mail, nos nossos meios de comunicação, e nós faremos contato ou apresentaremos uma resposta para você. Então, tem aqui os nossos contatos e o nosso desejo de que você encontre a justiça. Compreendemos já que encontrar a justiça é encontrar a paz, é encontrar a felicidade. Se nós estamos nos sentindo injustiçados ou como praticando injustiças, nós não teremos paz. Então, paz e serenidade para as suas atividades, e aí, como vemos na família, né,